Oi, minhas namoras, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Laiane. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Logo de início, deixe seu like, comente, compartilhe e bora para mais um vídeo. O vídeo de hoje é respondendo perguntas, algumas perguntas que alguns de vocês fizeram na caixinha de perguntas que eu deixei lá na comunidade e no Instagram, tá? Quem não me segue no Instagram, tá bom? Vai lá me seguir, tá bom? Vou deixar o link dele, tá bom? Aqui na descrição do vídeo. Então, vai lá me seguir e a gente vai conversar bastante, tá bom? Vamos lá. A primeira pergunta é da Dourada Mãe de 3. A Adriana, ela me perguntou se eu pretendo ter mais filhos. Essa pergunta ela me deixou alguns dias atrás lá na comunidade aqui no YouTube. Então, no momento não penso em ter filhos, porque o que eu quero é criar minha filha, terminar de criá-la, porque ela só tem 5 anos, e não penso, tá? Não penso, minha amiga, não penso. Já basta o que eu passei com meu filho, o que eu passei com ela. Não penso. A segunda pergunta que eu vou responder é da Rafaela Silva, né? Ela é amiga aqui do YouTube também. Ela perguntou quantos anos eu tenho. Eu tenho 27 anos. Eu tenho 2 filhos, tá? O meu mais velho tem 11, vai fazer 11 anos agora em dezembro. E a Ana, né? É o Breno e a Ana, que a Ana tem 5. E tem o meu enteado que tem 11. É o Jean, que é o que vocês veem no vídeo. A cidade que eu moro em Forquilha, Ceará, perto de Sobral, Fortaleza. Essa é a minha cidade, tá, Rafaela Silva? E respondendo também a pergunta da outra Rafaela, Rafaela Arruda, né? Eu tenho 27 anos. E agora vamos para outra pergunta. E a outra pergunta também é da Dobrada Mãe de 3, da Adriana. Ela perguntou se eu me sinto feliz gravando pro YouTube. Sim, né? Tô tendo algumas dificuldades, mas me sinto feliz gravando pro YouTube. Ele até me ajuda, né, gente? Como eu falei no outro vídeo, sobre a questão da ansiedade, tá? Eu tenho amigas, tá bom? Aqui na minha cidade, anjos do Senhor, que vieram pra mim, mas também ganhei você, Adriana, tá bom? Como amiga. Ganhei as outras meninas lá do grupo, juntas somos mais fortes. E também ganhei a Gi, né? A Gislane Nogueira, a Jéssica e, né? Todas vocês. Então eu tô me sentindo muito bem agora, tá, gente? Eu tava me sentindo muito solitária, porque eu tava gravando, né? E não sabia, né? Se tinha alguém assistindo ou se era só eu. O meu esposo, na verdade, né? Aí, agora eu estou sim me sentindo muito bem, muito feliz e não me sinto mais só, né? E a outra pergunta é da Cantinho da Bibi Fabiana Medeiros, né? A nossa ADM do grupo. Qual o meu maior objetivo na minha vida? Meu maior objetivo é crescer aqui no YouTube, né? E
dar uma casa para os meus filhos, né? Ter como criá-los, ter minha independência, dar uma casa para eles, tá, gente? Esse é meu maior objetivo, porque eu não tive uma casa própria, né? Hoje em dia minha filha mora debaixo de um teto, claro, mas quando eu era pequena, eu não tinha casa, né? Eu morava com outras pessoas, morava na casa, passava uns dias ali, um dia lá, um ano ali, outro ano lá, e assim ia. Então, meu maior objetivo é dar uma casa para os meus filhos, casa própria. Oi, gente, agora já é a tarde. Então, a outra pergunta é da Pamela Silva. Ela me perguntou se tem uma família perto de mim e para me falar um pouco sobre mim. Tenho minha mãe que mora aqui no mesmo bequinho que eu, na mesma rua. E tenho tias e primas. Mas quando a gente pode se ajudar, se a gente estiver passando por alguma dificuldade, quando a gente pode se ajudar, a gente se ajuda. Mas é cada um na sua, né? Eu já falei pra elas, talvez elas sintam falta, porque eu ia muito, tem duas primas que eu ia muito na casa dela. E eu deixei de ir, mas eu já falei pra elas o que tá acontecendo. E assim, né, eu recebi a ajuda da minha tia, que ajudou a me criar até os 6 anos, ajudou minha mãe a me criar. Vamos lá, vamos começar pela minha mãe. Eu e minha mãe não se damos muito bem. Eu até tento, hoje em dia eu até tento ser uma boa filha, assim como manda, né? A Bíblia manda, assim como Jesus manda. Mas é o seguinte, meu pai abandonou ela quando ela estava grávida de mim, com 7 para 8 meses. E assim, ela ficou doente. Eu creio assim que seja depressão pós-parto, resguardo quebrado. Eu não sei o que aconteceu. Pelo que eu sei, o que algumas pessoas me contam, tá bom? Então, aí meu pai abandonou ela ficou com 2 filhos, que é o meu irmão mais velho, o Wagner, e minha irmã Daiane, que mora em Fortaleza, minha irmã Daiane. E meu irmão mais velho mora com a minha tia. A tutela dele é da minha tia. E aí eu fui criada com a minha mãe durante até os meus 5, 6 anos. E o conselho tutelar interviu e me tirou dela. Por quê? Meu irmão Wagner mais velho, ele é deficiente físico, sabe? Ele anda, mas anda se a gente pegar na mão dele e come se a gente der na mão dele. Então ele precisa de ajuda para tomar um banho, para escovar os dentes, para vestir uma roupa. É nessas áreas que ele é deficiente. Nunca foi para a escola porque a deficiência dele parece que apareceu com uns 2 anos de idade. E ela recebia um benefício dele, minha mãe. E ela não... Quando não pagava o aluguel, que a gente tinha que se mudar das casas, ela deixava cortar água e luz. E não comprava comida. E quando recebia o dinheiro, passava de 3, 4 dias fora. E aí, o que acontece? A gente ficava sem comer, sem beber. Meu irmão era bem magrinho, eu também. Eu não tinha roupa para ir para a escola.
Eu chegava na escola, os professores que me banhavam, eu era cheia de piolho. Eu ia só de calcinha para a escola, porque na escola tinha merenda e as professoras cuidavam de mim. E a minha mochila era uma sacola e um caderno, ou a folha emprestada quando não tinha um caderno, que ela fumava todinho, pegava as folhas para fumar de cigarro. Pé duro, que aqui fala, eu usava a folha do coleguinha para fazer o dever. Aí assim ia. E o conselho tutelar interviu e me tirou dela. Antes disso, minha irmã já tinha fugido com 10 anos de idade. A Fortaleza foi para lá, arranjou emprego e ficou lá trabalhando. E meu irmão ficou com ela. Passou um tempo, o conselho tutelar também interviu. Eu soube que até o prefeito daqui da cidade, depois que eu vim, quando eu tinha 17 anos, morar aqui de volta, e vim morar perto da minha mãe, né, das minhas tias e das minhas primas, de vez. O conselho tutelar e o prefeito foi lá e tirou ele e dela, colocou no abrigo. E eu fiquei na casa de um, na casa de outros, meses, uma semana ali. E eu era muito rebelde, né? Então, é aquele ditado, quem pariu Mateus que balança, acho que é assim que fala. Muito difícil alguém querer, muito difícil uma pessoa acolher uma criança, né, de outra pessoa, e ainda mais sendo rebelde, respondona. E por mais que eu quisesse um lar, eu era muito rebelde. Vou resumir, tá, gente? E aí eu fui criada com as outras pessoas. Até que aconteceu um fato na minha vida, que eu fui abusada sexualmente, né? E aí eu tinha muito medo dessa pessoa. Essa pessoa continuou convivendo comigo. Eu não denunciei na época. E o que eu queria era uma casa e terminar meus estudos e ter o meu emprego e minha renda. Eu falava, gente, que eu terminaria o ensino fundamental, o ensino médio, com 15 para 14 anos, porque eu era bastante inteligente, me esforçava bastante. E falava que eu iria me casar com 24 e teria um filho com 25 para 26, meu primeiro filho. Mas isso não aconteceu. A minha mãe chegou na casa onde eu estava para me ver. E aí o que aconteceu? Eu enlouqueci para ir mais ela, por mais que eu me lembrasse de tudo que eu passei com ela. E eu tinha muito medo da pessoa, né? Tinha muito medo. Não chegou de fato a acontecer assim, né? Pá, tá. Mas a pessoa tocou em mim, a pessoa... Gente, eu não vou falar, né? Bom, aí eu enlouqueci para com a minha mãe para Fortaleza, para casa da minha tia, que é a que cuida do meu irmão, e fui. Mas chegando lá, minha mãe não parava em canto nenhum. Até hoje ela não para. Ela parou agora. Depois de bastante oração, depois de bastante oração, tá? E então eu fui pra Pindoretama. Depois de Fortaleza, é perto de Fortaleza, pra lá de Fortaleza, não sei, gente, direito, tá? Porque eu fui pra lá criança. E aí, minha mãe me deixou com a minha tia. E eu ficava querendo fazer amizade. Pra ela eu ficava querendo arranjar paquera, mas era querendo fazer amizade. Querendo sair, ela saía pra trabalhar e eu ficava em casa. Mas aí não deu certo. Aí fui trabalhar em uma casa, minha tia
arranjou uma casa para mim trabalhar. E eu, para morar nessa casa e trabalhar nessa casa. E eu não deu certo, porque eu tinha 11 anos, 10 para 11 anos, na verdade. Eu não tinha os 11 completos. Não, já tinha os 11 anos. Não deu certo. Isso era meio de ano, férias. Porque eu tinha, né, acabado de virar moça, virar mocinha. Tinha acabado de menstruar. Eram minhas primeiras menstruações e eu sentia muitas dores. Muitas, muitas, muitas. Então eu peguei e voltei chorando pra casa da minha tia, porque essa mulher não... eu falei pra mulher que eu ia pedir um absorvente à minha tia, porque eu tava com muitas dores deitada, e essa mulher queria que eu limpasse a casa, queria que eu fizesse as coisas. E aí eu disse que, eu vou lá na minha tia, eu tô com saudade dela. E eu peguei, fui na minha tia, conversei com a minha tia, falei, tia, não falei a situação. E eu chorei, que eu não queria mais voltar pra lá. E aí pronto. Aí minha mãe voltou e eu fui pra casa da minha irmã. Quando eu cheguei na casa da minha irmã, eu tinha que ajudar minha irmã no trabalho dela. Ela trabalhava numa mansão, assim, embaixo era uma mansão. E do lado tinha um prédio que ela alugava da dona, né? E eu tinha que ajudar minha irmã. Mas como eu era criança, eu queria estar assistindo. Então tinha hora que eu subia para casa da minha irmã e ia assistir na hora dos desenhos. Aí eu tinha que ir na piscina com a senhora que ela trabalhava. Tinha que tomar cuidado, tinha que ter o maior cuidado. Eu com 11 anos, eu com o maior cuidado, tinha que ter cuidado com uma senhora que podia a qualquer hora cair. Aí a minha irmã não achou que não dava certo. E aí voltei pra cá, pra Forquilha, onde eu arranjei meu primeiro namorado, onde só durou um mês. E aí fiquei pelas casas e tal. Minha irmã quis me levar pra Fortaleza de volta com ela, mas só que eu já tinha escutado o quê? Teve gente que chegou pra mim e disse que ela já tinha lavado as mãos comigo e minha mãe, que não ia mais fazer nada nem por mim nem pela minha mãe. Eu com 11 anos, né? Eu queria muito perto da minha irmã. Eu só vim ter contato com ela nessa época, desde os meus 6, 7 anos, que eu não tinha contato, com ela não. Só vim ter contato com 11 anos, pronto. E aí, o que acontece? Aí foi Então, como eu falei, aí eu tava por aqui, tal, fiquei na casa de uma das pessoas que me dava comida quando eu era mais pequena, que eu tinha 5, 6 anos. E aí eu fiquei na casa dela, aí conheci o pai do meu primeiro filho. Aonde? Ia dar certo? Poderia até ter dado, mas em uma festa, eu com 12 anos já, em uma festa, carnaval, eu com 12 anos, né? E aí o que aconteceu? Tal, a gente começou a namorar, tal. E eu lá na casa dessa mulher. Aí o que aconteceu? O conselho, eu
tinha parado de estudar, o conselho tutelar veio até mim. Veio procurar por que eu não ia mais, por que eu não ia lá. Eu disse, é porque eu preciso trabalhar, eu tenho que arranjar um emprego para trabalhar, porque a minha mãe, ela não quer me dar nada, nenhuma casa para alugar para nós duas, ela queria. Então aí eu peguei, ela me colocou no conselho tutelar, eu coloquei ela no conselho tutelar, sei lá como foi, gente, eu não me lembro muito bem direito. Misericórdia. Tô no meu escritório, gente. Meu marido disse que aqui é meu escritório. O banheiro. Pra conversar assim com vocês. E aí, o que acontece? Aí eu falei, tal, a situação. Aí eles obrigaram ela a dar R$100. E aí me dar o cartão Bolsa Escola. E só que ela pegou, queria o cartão do Bolsa Escola e me dava 130 todo mês, né? Pronto. Aí nessa época, os aluguéis lá onde eu morei lá no Bico da Esperança ou é Pico da Esperança. Tem gente que fala bico, tem gente que fala pico. Tinha casas muito baratas. Casinha de taipa, assim mesmo, não, né? Ela até é grande. Aluguei com esses R$130, aí eu pagava o aluguel de 40. Na época o gás era 35, 30, dependendo do lugar. Comprava o restante de comida, pagava água e luz, que vinha 10, 12, que eu não tinha televisão. E como o pai do meu filho ia ficar dormindo lá na minha casa, ele foi morar de vez. E aí passou-se uns dias, um tempo, eu fui morar na casa da irmã dele, depois da irmã dele eu fui para Fortaleza. Aí chegando lá, ela parou de me dar o dinheiro e eu fui trabalhar. Ele, na verdade, foi trabalhar primeiro, depois eu. E chegando lá, fui morar na casa de outra irmã dele. E aí, quando eu comecei a trabalhar, era R$200. Naquela época, 2010, era muito dinheiro. R$50 por semana. Então eu recebi dinheiro, aluguei um quartinho pra gente numa vila, que era R$80 o quartinho. E aí depois ele recebeu, fez umas compras, eu fiz outras compras de comida e fomos seguindo nossa vida. Até eu engravidar do Breno, que é o meu filho mais velho. E eu fui tratada como uma rainha na gravidez dele. Eu era tratada como princesa. Quando eu engravidei dele, eu fui tratada como rainha. Mas depois, tudo mudou. E eu quebrei meu resguardo, apanhei. Antes dele nascer, apanhei, a minha pressão subiu, quase morro junto com ele no hospital, porque a pressão não queria baixar e meu parto foi cesáreo. E o que acontece? Durou 4 anos e meio. Durou 4 anos, separei, depois voltei por causa que não tinha onde morar com o meu filho. E aí foi um relacionamento abusivo, porque eu apanhava. Depois que o menino nasceu, eu passei a apanhar e eu passei a sofrer vários tipos de coisas, né? E voltei para perto da minha família, porque tem muita gente da minha família, tá? Minha tia tentou me ajudar, mas não deu certo, porque eu era acostumada no meu canto, eu era acostumada a ter as minhas coisas,
Eu tenho um toque, como eu já falei, eu gosto de tudo organizado, de tudo limpo, de tudo no seu lugar. E não deu certo. Aí minha tia tentou me ajudar, minhas primas não podiam me ajudar. Ajudava com alimento. E é isso, gente. A história é essa. Vou só resumir aqui porque senão o vídeo vai ficar longo. Aí meu filho foi morar com o pai dele, eu acabei engravidando da minha filha, a Ana. E, né, só perrengue. Passei fome com meu filho desmaiou nos meus braços antes do meu filho morar com o pai dele, sabe? Fui morar com uma pessoa que ela queria transformar a casa dela em ponto de droga, sabe? Ponto de vender droga e ponto de prostituição e queria que eu me prostituísse. Eu vou morar com ela para rachar o aluguel. E eu só recebi R$ 112 de Bolsa Família. Aí o que acontece? Eu dava 100, que no caso era 180, 190 eu acho o aluguel, e eu dava 100. E os R$ 12 eu comprava uma lata de leite, mas eu não recebia pensão, não recebia ajuda, não recebia nada. E meu filho passando fome. Quando eu descobri, o pai do meu filho estava falando com a pessoa e mandando crédito para a pessoa, né? Que eu tava morando, a menina que eu tava morando. Até ela mesma tinha pedido pra ele vir buscar o meu filho, que o meu filho nós estava passando muita fome. Muita fome, era muita fome que a gente passava fome e sede. Eu vi meu filho passando o que eu passei na minha infância, fome e sede. Porque onde a gente morava, a casa não tinha água boa, era água salgada. Aí, e não tinha, né? A gente era duas pessoas solteiras. E aí eu saí de lá, guardei minhas coisas de cozinha e minhas roupas, documentos na casa da minha tia e ia dormir na casa da minha mãe. Era sempre assim, ia dormir na casa da minha mãe. Aí minha mãe saía 3h30, 4 horas da manhã pra ir catar reciclagem. E minha tia saía 6 e pouco. Leva comida do meu irmão, saía 6 e pouco e voltava 8 horas, 9 horas para dar comida de novo a ele. E aí o que acontece? Meu filho se acordava muito cedo e ele queria comer. E eu ficava lá, na casa da minha mãe não tinha nada, só tinha minha rede, a rede dela, que era a minha rede que eu dormia mais meu filho. E ele ficava com fome, com sede. Até minha tia aparecer, porque minha mãe deixava a gente trancada. Levava a chave. Ai, Jesus, misericórdia. Né? Porque ela pensava que eu não acordava cedo, mas eu acordava. O Breno acordava cedo. E eu pulava a janela. Teve uma vez que ela chegou, eu tava pulando a janela. Aí ela abriu a porta. Aí eu pulava a janela, deixava a janela escorada. Ia pra casa da minha tia, pensando que a minha tia tava em casa, mas a coitada, ela tava já também na rua, trabalhando, catando reciclagem. Sabe, elas tentavam, o pouco que elas, né, elas tentavam, reconheço. Voltando ao assunto do meu pai e da minha mãe, voltando ao assunto lá de Fortaleza, gente, eu tinha uma raiva tão grande da minha mãe, porque ela não queria alugar uma casa pra mim e pra ela morar. Eu nunca queria me juntar, nunca queria ter parado de ter terminado meus estudos. Eu pensava ter um namoradinho ali, cor de criança, sei lá. Tinha 12 anos. E aí, eu não pensava nessas, né? Não pensava, tá.
Pensava nessas coisas, não. E o meu pai, porque meu pai, eu tinha ódio do meu pai, porque meu pai me abandonou junto com a minha mãe, me abandonou. E abandonou minha mãe, não deu, só quem dava assistência, eu acho que era meu avô. Meu avô morreu quando eu era pequena. E eu tinha muito ódio dele, do meu pai. Aí lá em Fortaleza, eu conheci o quê? O verdadeiro amor. O amor tem nome. O amor tem nome. É Jesus. É Jesus. Eu conheci o verdadeiro amor, que é Jesus, que me ama mais do que pai e do que mãe, do que irmão, do que tia, do que qualquer outra pessoa no mundo. Que até meus filhos me amam mais do que eles. E amam mais os meus filhos do que eu, né? Assim, eu amo os meus filhos. Eu pudesse, eu tinha um Breno comigo. Ele tava crescendo junto com a Ana Kessia. Mas, né, é assim a história. E aí eu comecei a conhecer o amor de Jesus. O que acontece? Pedi a Deus para Deus tirar o ódio que eu tinha no meu coração, do meu pai, e a raiva que eu tinha na minha mãe. Porque eu sabia que ele me amava muito mais do que eles. E foi, se eu sobrevivi, eu nasci, eu acho que foi de 7 meses, se eu sobrevivi dentro do ventre da minha mãe, minha mãe bebendo álcool e tudo mais, cigarro e tudo mais. Descobri até que ela tentou me tirar do ventre dela, mas não deu certo. Deus queria que eu viesse e eu vim. Tenho saúde? Tenho não. Sou asmática. Tenho uns parafusos soltos na mente. E depois dos 2 resguardos quebrados foi que piorou. Que mais? É isso. Aí eu perdoei minha mãe e tal. Tento me achegar a ela até hoje. Ela não me perdoou porque eu fui muito rebelde com ela. Muito rebelde. Sabe? E perdoei o meu pai. E pedi a Deus que eu conhecesse ele, porque eu não conhecia. E eu vim conhecer com 17 anos. Com 17 anos, eu conheci o meu pai. Pois é. Só que ele fez por causa de mim. Levei meu filho para ele conhecer, mas ele fez pouco caso. E o que mais? Não levei minha filha para conhecer ele. Ele já veio aqui. A minha filha pequenininha não levei não. Minha mãe pediu, mas eu não levei. Porque eu fui lá só para ver a reação dele. No tempo da pandemia. E ele também fez pouco caso. Aí eu não levei minha filha lá. Perdoei, mas ele lá no canto dele, no Rio de Janeiro, sei lá onde é que ele mora. Lá no Rio. E eu, né? Aqui em Forquilha, Ceará, Brasil. E minha mãe, eu tento me achegar ela até hoje. Mas eu vou conseguir, né? Vou conseguir. E é isso, gente. Deixe seu like, comente, compartilhe. Tchau, tchau. Então, minhas lindas, olha aí uma conquista. Para quem, quando criança, não tinha nada, não tinha o que comer, não tinha televisão dentro de casa, hoje em dia eu tenho 2.